Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou falar sobre o fundo imobiliário BARI11, um fundo imobiliário de papel que tem como foco principal investir em certificado de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. E para a gente saber se o BARI11 vale a pena, vou levantar aqui para você todos os pontos positivos e negativos desse fundo imobiliário. Mas antes, caso você seja novo por aqui, o convido, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que sempre que eu postar um vídeo novo, você receba a notificação e não perca mais conteúdos relacionados a fundos imobiliários. Vamos lá então direto ao ponto falar do BARI11, que particularmente falando, eu gosto de chamá-lo de BARI11. Ele teve seu início em dezembro de 2018, então está aí no mercado há quase 4 anos. É para investidores em geral, ou seja, qualquer investidor pode comprar cotas aqui do fundo imobiliário e ele não tem prazo para acabar, ou seja, prazo de duração indeterminado. Ele é gerido pela Bari Gestão e administrado pela Oliveira Trust, que cobram as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de administração, gestão e escrituração de 1,305% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo imobiliário. Ele ainda cobra uma taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark, ou seja, a rentabilidade alvo. O fundo não garante isso aqui, mas ele busca entregar ao menos o CDI mais 1,5% ao ano. O que passar disso aqui, ele cobra uma taxa de 20%. E particularmente falando, eu acho as taxas desse fundo imobiliário bem salgadas. Mas vamos ver os dois pontos que eu sempre gosto de olhar, que é a respeito da liquidez, ou seja, quantas negociações tem um fundo imobiliário para a gente saber se é fácil ou difícil comprar ou vender cotas desse fundo. E posteriormente, eu sempre gosto de comparar a performance do fundo imobiliário versus o IFIX, porque para quem não sabe o que é IFIX, é o índice de fundos imobiliários e, na minha opinião, para um fundo ser bom, ele tem que ao menos superar o IFIX. E vendo primeiro a questão da liquidez, quando a gente vê o histórico desde agosto de 2021, a gente vê aí um volume financeiro médio negociado superior a R$ 1 milhão de forma diária. E na minha opinião, para um fundo ter uma boa liquidez, ele deve ter justamente um volume financeiro médio negociado de no mínimo R$ 1 milhão. Então aqui temos o nosso primeiro ponto positivo. Afinal, esse fundo aqui tem mais de 38 mil cotistas, então tem muita gente comprando cota do fundo, tem muita gente vendendo cota do fundo. Se você quiser fazer qualquer um dos dois, você consegue fazer de forma rápida. O nosso segundo ponto positivo tem em relação à performance do fundo imobiliário na Bolsa de Valores. E aqui eu sempre gosto de olhar o valor de mercado do fundo imobiliário mais o dividend yield. E veja que praticamente desde o início ele vem tranquilamente superando o IFIX e tranquilamente superando o seu benchmark. E você já sabe, quando o fundo supera o benchmark, ele vai cobrar uma taxa de performance de 20% do que exceder essa taxa alvo dele, né? Esse benchmark. Então temos aqui o nosso segundo ponto positivo, porque o fundo vem superando o IFIX. Mas por causa disso a gente está pagando aí, né? O fundo cobra uma taxa de performance. Visto então esses dados iniciais, vamos entrar dentro do portfólio do fundo para a gente ver onde que ele aloca os seus recursos. A gente já sabe que ele é um fundo imobiliário de papel com foco em CRIs, mas como a maioria dos fundos imobiliários, ele também tem em seu portfólio outras classes de ativos. E veja que mais de 80% da carteira do fundo estão alocados em CRIs, 58% em CRIs pulverizados e 26% em CRIs corporativos. Ele também tem exposição em fundos imobiliários, no caso aqui, 7,95% dos recursos dele. E 7,63% estão alocados aí em renda fixa, que ele pode utilizar para comprar mais ativos e até mesmo aumentar a posição em algum ativo que ele já possui. Quanto aos seus indexadores, vejamos que 54%, ou seja, mais da metade dos ativos do fundo estão rendendo o IPCA, mas não somente IPCA. Veja aqui embaixo que é o IPCA mais 6,82%. Já em relação ao IGPM, que pega aí 28% da carteira do fundo, está rendendo o IGPM mais 8,75% ao ano. E perceba que essas taxas são bem altas. Por serem altas, vou focar aqui na parte de CRIs,
temos aqui, ó, o LTV médio superior a 60%. Isso aqui é quanto de garantia que o fundo imobiliário detém a respeito dos CRIs que ele investe. E quanto maior isso aqui, menos garantias esses CRIs possuem. Então veja que pelo menos a maioria dos CRIs do fundo imobiliário possuem poucas garantias. Não à toa ele está pagando ótimas taxas, né? Tem aí uma rentabilidade alta. Mas vamos ver quantos ativos que o fundo possui em carteira. Tá aí na tela para você que em relação a CRIs, ele possui 23 CRIs em sua carteira, bem mais do que eu gravei no vídeo passado, que eu gravei, se não me engano, em junho de 2021. Ou seja, o fundo está realmente aí aumentando a sua carteira de investimentos. Quanto na sua parte de fundos imobiliários, ele também aumentou, já que ele possui participação em cotas de 8 fundos imobiliários. São todos esses que eu estou marcando aí na tela para você, além dessa partezinha aí, né, alocada em renda fixa. Então temos aí que o fundo está exposto em 31 ativos, fora a sua parte alocada em renda fixa. Em relação aí ao que ele vem entregando, temos que, em média, ele pagou nos últimos 12 meses R$ 1,24 por cota, totalizando R$ 14,85 por cota pago nos últimos 12 meses. E transformando isso em percentual, temos aqui, ó, 14,85 pago nos últimos 12 meses, o que dá um dividend yield de 15,76%. Mas não vá se animando a respeito disso aqui, porque temos que levar em consideração que o fundo está pagando menos, ó, o fundo está pagando menos. Em junho de 2022, ele pagou R$ 1,50 e na sua última distribuição, agosto de 2022, ele entregou R$ 1,05. Porque veja, quando a gente olha a sua parte aí de indexadores, mais da metade está indexado ao IPCA. E a gente está vendo o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação aqui no Brasil, reduzir. Você pode ver que ele está reduzindo e nos últimos 3 meses, ou seja, julho, agosto e setembro de 2022, chegou a ter até deflação, ou seja, inflação negativa. Então esse fundo aqui está pagando menos. Mas isso não aconteceu somente, né, com esse fundo imobiliário aqui, com o BARI11. Todo fundo imobiliário de papel que tem como foco principal o IPCA como indexador está pagando menos porque ele está caindo aí nos últimos meses. Já quanto ao seu preço, olha só o seu valor patrimonial por cota, R$ 100,95, mas ele está sendo negociado atualmente a R$ 94,25, ou seja, temos aí um desconto de aproximadamente 7%. E agora que você já sabe os dados mais relevantes a respeito do BARI11, vou compilar aqui para você os pontos positivos e negativos para a gente ver se o BARI11 está valendo a pena, né? Se vale a pena a gente colocar o nosso dinheiro no BARI11. E como sempre, eu vou começar pelos pontos positivos. O primeiro, esse fundo possui uma boa liquidez, ou seja, um volume médio de negociação diário superior a R$ 1 milhão. Não à toa esse fundo tem mais de 38 mil cotistas, então se você quiser comprar cota ou vender cota do fundo imobiliário, você consegue fazer isso de forma extremamente tranquila. O nosso segundo ponto positivo é que na maioria do tempo o BARI11 vem aí superando o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários. O nosso terceiro ponto positivo é que quando a gente vê o seu dividend yield dos últimos 12 meses, ele vem entregando mais do que 15%, ou seja, mais do que o Tesouro Selic. O nosso outro ponto positivo é que quando a gente pega o preço do fundo atualmente e divide pelo seu valor patrimonial atualmente, temos aí um desconto de aproximadamente 7%. Agora vamos para os pontos negativos, porque eu sempre trago aqui para você, né, os pontos positivos, mas também os pontos negativos dos ativos aí. Em relação aos pontos negativos, temos o seguinte: o primeiro, esse fundo possui uma baixa diversificação, já que ele possui exposição em apenas 31 ativos, fora a sua parte alocada em renda fixa. E antes que me perguntem, na minha opinião, para um fundo de papel ter uma boa diversificação de ativos, ele deve ter no mínimo 40 ativos, chorando ali 39 ativos. Como esse aqui possui 31 ativos, na minha opinião, possui uma baixa diversificação. O outro ponto negativo é que quando a gente vê aí a inflação, né, o IPCA,
ela está reduzindo, está caindo, chegando até mesmo à deflação nos últimos 3 meses. Ou seja, o dividend yield do BAR11 vai reduzir, mas não somente do BAR11, né? Conforme eu falei, todo fundo imobiliário de papel que tem como foco principal o indexador IPCA vai começar a pagar menos, e ele pagando menos, logicamente, as cotas também vão começar a cair. O terceiro ponto negativo agora fica ao meu cargo, porque eu sei que, infelizmente, muitos cotistas não prestam atenção nisso, ou mesmo não estão nem em relação a isso, é essa taxa de performance do BAR11, que na minha opinião, eu não sou muito chegado já, né, em taxa de performance, mas essa taxa do BAR11, na minha opinião, é um pouco salgada. Então, levando isso em consideração, na minha opinião, o BAR11 não vale a pena. Mas se não fosse essa taxa de performance, eu poderia colocar até mesmo um pezinho ali, né, no BAR11, porque esses pontos negativos são facilmente corrigidos com o passar do tempo aí, né, com o fundo imobiliário comprando mais ativos. Lembrando que isso aqui é a minha opinião e de forma alguma é recomendação de investimento. Eu passei aí os dados mais relevantes a respeito do BAR11 justamente para você tomar a sua própria decisão. Mas logicamente eu sempre gosto de passar aqui a minha opinião, mesmo não sendo recomendação de investimento. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que sempre que eu postar um vídeo novo, você receba uma notificação e não perca mais conteúdos como esse. Fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.